Nossa porção. Vamos nisso. Quando Cristo Santo vem lá no céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá romper, Deus unidos dessa terra, meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamar a Lazarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, Lazarei. Nesse tão glorioso dia, quando os crentes ressurgirem e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem pro porvir, e fizesse então chamada, Lazarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, Lazarei. Ligarei então pra Cristo até um dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o amor aqui cessar, e fizesse então chamada, Lazarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, Lazarei. Amém, queridos? Quando se fizer chamada, quando as trombetas tocarem, nós esperamos ouvir dele: vinde benditos do meu Pai, por uma terra, por uma cidade que está preparada deles, da fundação do mundo. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. E eu quero compartilhar com vocês o versículo, ou melhor, o capítulo de número 22, Apocalipse 22. E eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 22, do 1 ao 7. Vamos fazer então uma leitura alternada. Eu vou ler versículos que são os ímpares e está sendo projetado ali. Então a igreja estará lendo os versículos que são os pares. Apocalipse 22, do 1 ao 7 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde da nação. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.
aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Todos nós podemos ler o último versículo. Eis que peço bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nesse ponto é bom nós ressaltarmos isso, né? Se eu fizer uma pergunta e eu vou fazer, você não precisa responder, qual foi a última vez que você lembra de ter lido isso? Pouco se lê, e é importante de nós que nós estejamos lembrando que da mesma forma que Jesus veio, ele vai voltar. E a salvação por ele oferecida a nós, dá condições de nós estarmos reinando com quem? Com ele. Nesse lugar onde não precisa do sol, onde não precisa da luz de candeia, não precisa da luz elétrica, porque a glória do Senhor brilha. Assim como ele é, nós o que? O veremos. Vamos então louvar o Senhor, hino de número 367 do nosso cantor cristão. E logo após esse hino nós vamos cantar o cântico Teu Sangue, da Israel. Vamos louvar o Senhor com o cântico Teu Sangue. Hino de número 367. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que eu lhe chegar e a estável casa eis a derrubar. Nossa morada na rocha está, então nós cremos no que nós acabamos de ler. Hino de número 367 do cantor cristão. Você que está nos acompanhando, se você conhece, aí mesmo, cante conosco. Receber amanhã o sacro do nosso cantor cristão. Se tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades, não descerá e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Todo o seu poder, como faz a ilha da fundação, faz as nossas obras na salvação, pois alguém sofre esse mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme segura ela ficará. Todo temporal contra ela vem, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada, Salvador, na maior cela de sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela vem, há de resistir todo o seu poder. Amém? Vamos agradecer a Deus, pedindo ao Senhor, e o Senhor mais uma vez esteja nos abençoando, mais uma vez Ele esteja falando aos nossos corações. Vem cá, irmão Belo, para orar nesse momento. Logo em seguida a oração, vamos cantar esse cântico, Teu Sangue, e nós estaremos passando para o estudo da palavra do Senhor nessa noite. Oramos com a nossa irmã Benhará. Aqui, irmã Benhará. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bem,
Glória a Deus. Aleluia. Amém. Verdade. Aleluia. Sim, Pai. Louvado é o teu nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É verdade, Senhor. Oh, Senhor, abençoa nossa necessidade. Aleluia. Amém. Amém. Glória. Amém. Queridos, vamos adorar o Senhor. Vamos de atualização, vamos dar uma ajuda nesse canto aqui. A Isabela agora está estudando às quartas-feiras, então nós vamos sempre precisar da ajuda dos irmãos para que possamos estar adorando esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos declarar seu sangue. Somente pelo sangue.
estarem abrindo a Bíblia de vocês no nosso primeiro texto, que é o texto de Apocalipse, capítulo 2. E nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 7. Nós temos visto, desde o mês passado, o que nós podemos aprender com a igreja de Éfeso. Nós já vimos algumas coisas muito interessantes, mas precisamos também estar nos aprofundando em outras coisas que o texto da palavra de Deus ensina. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros, castiçal de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho, o teu labor, como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós lemos, serve de remédio para os pobres. Segundo texto, Isaías capítulo de número 11, versículo de número 2. Diz assim a palavra, uma profecia, que era uma profecia messiânica a respeito de Jesus Cristo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor ao Senhor. Que Deus possa abençoar a leitura da sua santa e poderosa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós percorremos aproximadamente um mês esse capítulo de número 2 e nós aprendemos algumas coisas muito importantes a respeito do que podemos, nesse tempo, nessa era, nesse momento, como igreja, ver, entender, absorver, mas também muitas vezes não praticar o que é negativo, como a igreja de Éfeso praticou, e ela teve uma recompensa, ela teve uma sentença estabelecida pelo Senhor. Nós estamos falando de 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Nós estamos falando da primeira, quando João, o único apóstolo que não foi martirizado, mas ele estava detido, preso numa ilha chamada Patmos. E ele vai ter um momento a qual é o momento que ele vai precisar escrever para que constasse, como nós estamos aqui lendo, esses escritos a respeito de 7 modelos de igreja que estavam ali na Ásia Menor ou na Turquia. A única igreja
que literalmente você não vê uma admoestação contrária de se arrepender, de voltar, de praticar algo, a igreja de Filadélfia. Entretanto, a igreja de Éfeso é uma igreja que, dentro da visão estabelecida, o anjo mostra a João o que era aquela igreja. Após aproximadamente 20 anos, pós-morte do Senhor Jesus, e nós vamos ver em Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso, e é uma igreja promissora, é uma igreja que podemos usar uma conjectura para que você entenda, começou bem, mas terminou mal. E nesse ponto aqui do escrito, você percebe que era uma igreja que trabalhava, era uma igreja de labor, era uma igreja, podemos até dizer, pautada no segmento de provar ou experimentar aqueles que muitas vezes se colocavam como enviados do Senhor e na verdade não eram. Mas aconteceu uma coisa interessante com a igreja de Éfeso. Diz aquele célebre adágio popular ou dito popular que o uso do cachimbo acaba deixando a boca o quê? Torta. E a igreja de Éfeso, uma igreja de amor, uma igreja de grande devoção, uma igreja de labor, uma igreja de trabalho, perdeu isso. A igreja de Éfeso deixou de ser o que nós vemos, ou quando temos a oportunidade de ler o que diz Atos capítulo 19. A igreja agora ela não está prestando um trabalho como uma igreja que serve por devoção, mas ela está prestando um trabalho como uma igreja que serve por obrigação, obrigatoriedade. E aí o anjo chega para João e diz assim: escreve e diz à igreja para que ela volte ao seu primeiro. O amor do início, o amor da onde aquilo começou com uma missão extremamente poderosa. Notoriamente, nós percebemos pelos escritos e pelo estudo que a igreja de Éfeso ela não subsiste. A igreja de Éfeso, quando os turcos invadiram Éfeso, ela foi o quê? Destruída. E aí nós chegamos nesse primeira quarta-feira do mês de agosto para trabalhar um tema extremamente muito simples, que é mantendo castiçal ou candeeiro aceso. Nós vimos uma coisa muito interessante. Quando nós vamos ao texto de Apocalipse, o texto de Apocalipse capítulo 1, ele vai ensinar uma coisa muito interessante. Vamos lá em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 20. Olha o que a palavra do Senhor diz. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os candeeiros são as 7 igrejas. Então você começa a entender, dentro da perspectiva bíblica, que as 7 igrejas é o que nós acreditamos. Eu creio nisso. E tenho certeza absoluta que você, como bom servo, você, como boa serva do Senhor, também crê nisso. Eu não creio, como eu tenho certeza também que você não crê, que existe anjo da guarda. Nós cremos que Deus dará ordem ao seu anjo, ao nosso respeito, para o quê? Guardar. Não é um anjo da guarda, mas é um anjo que guarda. E não vai ser diferente com as igrejas. É muito óbvio, presta bem atenção. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, e quando os olhos do Senhor percorrem toda a terra, a Bíblia fala que Ele sabe ver os bons, mas Ele também sabe ver o quê? Os maus. É interessante que, quando falamos sobre isso, nós temos convicção
e compreensão bíblica que Deus é detentor de um atributo pessoal, que é a sua onipresença. Mas os anjos têm um papel crucial na vida de Israel, como também tem um papel crucial na vida de quem? Da igreja. Os anjos estão em cada igreja, guardando. E é interessante que você percebe, e eu uso como uma forma até literal para você entender isso, porque no final do livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, você vai encontrar o juízo final. Vocês já perceberam o que o texto diz? Então se abriu o quê? Os livros. Ali no grego você encontra a palavra Bíblia, ou Biblios. O que é Bíblia? Coleção de vários livros. Num livro só, aqui contém vários o quê? Livros. E os homens foram julgados segundo o que se achava escrito o quê? Esses livros. Papel dos anjos. O anjo da Igreja Batista Memorial, ele tem uma estrela. E o nosso posicionamento, a nossa postura como aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, vai ser notado. Por mais que o Senhor esteja vendo, por que os anjos são fundamentais? Porque o julgamento de Deus é pautado em testemunho. Seja Deus sendo o quê? Verdadeiro, e todo homem, então abriu-se os livros. Eu, Deus Todo-Poderoso, com meu atributo pessoal, eu vi, mas está a prova aqui de como essa igreja o quê? Agir. Então, nós cremos pautado na palavra do Senhor. Eu não posso ver, eu vou dizer uma coisa com muita franqueza, eu não faço aquela oração de tolo. Qual é a oração de tolo quando nós falamos, Senhor meu Deus, permita-me ver os teus anjos? Eu não peço. Isso é meio complicado, gente. Sabe por que é meio complicado? Porque a Bíblia relata que o adversário de nossas almas, ele também é também o quê? Só que é um anjo o quê? Então, se meus olhos abrem-se para ver anjos, eu posso ver anjos da parte do Senhor, como também posso ver anjos que são anjos do quê? Cara, mas uma coisa eu sei, o anjo do Senhor está o quê? Nesse lugar. Hebreus capítulo de número 1, no verso 1, olha o que ensina a palavra do Senhor. Hebreus 1. Você pode abrir a sua Bíblia ou vamos lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nos últimos dias por Jesus Cristo. Aí ele vai falar assim, a quem constitui herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que hoje, quando herdou mais excelente nome do que eles. Uma coisa bem notória, quando nós falamos de anjo, o anjo do Senhor está aqui, mas Jesus é maior do que o quê? Os anjos. Do que os anjos. Vocês lembram lá, no texto de Apocalipse, quando o anjo se apresentou, o que ele não fez? Alguém lembra? Ele se encostou. O que o anjo disse? Faz isso não. Adorar somente quem? O Senhor. Então isso está claro. Podemos avançar ainda? Versículo 5. Porque o qual dos anjos disse? A qual anjo que Deus falou isso? Tu és meu filho amado, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Você tem um relato bíblico
De Deus dizer isso a Miguel? Não. De Deus dizer isso a Gabriel? Não. Mas você tem um relato bíblico que quando Jesus estava à margem do Rio Jordão para ser batizado pelo profeta João, uma voz diz: esse é meu filho amado em quem eu... Então Jesus é o maior dos anjos. Não se presta culpa a anjos. Nós temos visto isso muito forte no cristianismo. As pessoas cultuando os anjos. Paulo combateu isso, porque era uma doutrina gnóstica. E hoje você vê muito. Os anjos são mensageiros, vamos ver isso. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, Jesus diz: e todos os anjos de Deus o... Então, o autor de Hebreus, como é uma epístola que é direcionada a judeus, o que ele está fazendo como um judeu? Nós não sabemos quem é o autor, mas é defendido que o escrito é de um autor judeu. Ele está mostrando aos judeus uma coisa que era completamente meio complicada para os judeus entenderem. Por quê? Porque quando você pega os relatos bíblicos, vamos dar um exemplo. Quem foi anunciar o nascimento de Isaac? Um anjo. Foi ou não foi? Um anjo. Quem veio anunciar o nascimento de Jesus? Um anjo. Quem veio anunciar o nascimento de Sansão? Um anjo. Você percebe que os anjos, para os judeus, é uma manifestação de quem? Da teofania divina. Os grandes acontecimentos sempre tinham como precursor quem? Anjos. Qual é o teu nome? Por que precisa saber disso? O meu nome é o quê? Maravilhoso. Não é Jesus não, mas é um anjo. É o que Manoá vai perguntar, o pai de Sansão. E você vai pegar uma infinidade de textos bíblicos que vai mostrar isso. E Deus falou: passai o sangue nos vergões da porta, porque Abaddon, o anjo destruidor, vai passar. E aonde não tiver a marca do sangue do cordeiro, vai ser ceifado o quê? O filho. Então os judeus, eles estavam muito familiarizados com essa questão de anjos. É como mais ou menos você tentar explicar a um bom cozinheiro como se faz um arroz. Ele vai ouvir, mas vai rir de você. Você quer me ensinar a fazer uma coisa que eu já o quê? Então falar de anjos para os judeus, eles vão dar como é que eu posso falar? Um estudo minucioso. Mas ao autor de Hebreus, uma senhora só, por mais que vocês compreendam que todo o acontecimento, tudo que Deus fez foi pré-anunciado pelos anjos, Jesus é maior. E aí avança, olha o que diz. E quanto aos anjos, olha o que diz. Faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas o Filho diz: o Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, século de equidade e século do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso o teu Deus ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Jesus tem mais unção, mais poder do que os próprios quê? Anjos. Aí o que ele diz? E aí isso é fundamental. E tu, Senhor, no princípio criaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa perecerão. E como mantos enrolarás, e serão mudados, mas tu é o mesmo, os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos jamais assenta de minha destra, até que pôs teus inimigos, pôs cabelos nos pés. A nenhum anjo Deus falou isso. Mas a Jesus ele disse: esteja a minha destra até que eu pôs inimigos debaixo dos teus pés. Aí olha isso aqui que é fundamental. Não são, porventura, todos eles o quê?
Espírito o quê? Os anjos são ministros. E qual é o papel deles? Enviado para servir a favor daqueles que vão herdar o quê? Foi eu. Foi você. Então, há essa perspectiva muito real de que a estrela que ele vê na mão direita do cabeça da igreja, do dono da igreja, é o anjo que Deus, na pessoa de Cristo, falou: vai e sirva a minha o quê? Igreja. Sirva-me. Irmãos, vocês sabem de uma coisa muito notória. Muitas vezes nós estamos reunidos aqui. Muitas vezes nós estamos cultuando. E muitas vezes nós não estamos apercebidos os grandes livramentos que Deus está o quê? Trazendo, gente. Nós não estamos apercebidos muitas vezes da guerra entre anjos ministradores, entre o anjo da igreja, não pastor não, entre o anjo da igreja, a estrela da mão direita, contra quem? Contra os anjos caídos. Mas aí eu saio dos anjos, porque nós estamos falando de angelologia. E aí eu vou no segundo elemento que para mim é crucial, que eu quero falar com vocês. Os candeeiros de ouro são quem? As igrejas. O candeeiro é a igreja. Nós vimos o que é a representação do candelabro. O candelabro ele tem a única e exclusiva finalidade: trazer o quê? Luz. Qual é a missão da igreja no mundo? Qual é? Trazer luz. Então Jesus chega, o anjo fala a João: ó, se a igreja de Éfeso não entender que ela é chamada a uma devoção, a um serviço por amor ao dono da igreja, ele disse que vai vir e vai tirar a luz dessa igreja. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, sermos luz. Amém? A luz tem que ser. Uma vez estava num culto e de repente um espírito mau ele incorporou na vida de um homem. E eu lembro, irmão, gente de Deus, o que eu falo na presença dele para vocês. Aquele espírito imundo gritou e falou assim: aqui agora começou a ter luz. Aqui agora começou a ter luz. E nós vamos fazer de tudo para acabar com essa luz. Uma igreja, quando ela está com seu candelabro aceso, é muito notório, irmão. E o que é notório? É que a presença do cabeça, do dono da igreja, é o quê? Presente. Jesus, em certa ocasião, eu usei isso aqui como um exemplo, e eu falo rapidamente, porque nos falta 15 minutos, ele entrou na sinagoga de Cafarnaum. Vocês sabem muito bem que Jesus é o próprio quê? Deus. Jesus é o próprio Deus. Mas Jesus também é o quê? O Espírito Santo. É ou não é isso? Deus se manifestou como Pai, Filho. Esses três são. Então é muito claro que você entende que quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, junto aos discípulos, era notório que o Espírito Santo também estava o quê? Com eles. Tanto que em João capítulo 16, o que o autor de João vai falar? O livro de João vai falar? Que Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Alôis, ou o Consolador, muito semelhante a mim. E vocês já vão ficar o quê? Órfãos. Então Jesus Cristo entra dentro da sinagoga de Cafarnaum. E daqui a pouco brada um espírito mau. E você vê literalmente que se Jesus está num lugar, o mal não pode o quê?
Existir, não pode ficar. Se Jesus está no lugar, há coisas extraordinárias. Se Jesus está no lugar, há alegria. Se Jesus está no lugar, há conforto. Se Jesus está no lugar, há veste nova. Se Jesus está no lugar, há cura. Se Jesus está no lugar, há profecia. Se Jesus está no lugar, há dom de discernir os espíritos. Por quê? Porque Jesus Cristo estando no lugar, o candeeiro está o quê? O Espírito Santo está dizendo, eu estou aqui. Porque Ele e o Pai somos o quê? Nós bem sabemos que a presença de Jesus no nosso meio, ela não é corpórea. A presença de Jesus no nosso meio é o quê? Espiritual. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Mas o Espírito Santo, ele precisa ser um convidado presente. E aí, o que o texto diz? Vou vir a ti, se você não se arrepender, e vou tirar o teu candeeiro. Irmãos, com tremor e temor, temos nesse tempo muitas igrejas que elas estão com as portas abertas, que elas estão cantando, que existem pregadores, que existem participações, mas Deus não está naquele lugar. Tá? Não tem como. E o anjo do Senhor está o quê? Anotando. Por isso que para mim é muito importante, quando eu subo a esse lugar, estar com a minha vida a presença de Deus. Está fazendo a vontade, porque eu sei que tudo aquilo que eu tenho transmitido a vocês, quando Jesus voltar, para alguns pode ser dia de alegria, para outros pode ser dia de temor, para nós vai ser alegria, mas vai ser muito preocupante, porque ele vai vir e a primeira coisa que ele vai fazer, eu vim buscar a minha o quê? A minha noiva. Pastores no judaísmo, dentro da perspectiva espiritual, eles são considerados amigos do noivo. O que é na cultura judaica o amigo do noivo? É aquele que vela pela noiva, o seu grande noivo. Ele está cuidando. Ele não permite que empecilhos possam vir na vida da noiva para frustrar quem? O noivo. Então, o que Jesus tem? Os seus pastores. Então, a volta de Jesus, antes de se abrir o livro de vocês, se abre o meu. E ele vai falar assim para mim: agora preste conta das ovelhas que eu te entreguei. O Senhor está aí. Vai ver que me deste, se perdeu uma, vai se cumprir a tua palavra, como Paulo disse, amor presente certo. Tá. Aí eu apresentei, não apresentei? Agora chegou o tempo dele ver as obras de quem? De vocês como tem. Então abre o livro da Antônia, abre o livro do João, abre o livro do Flávio, abre o livro da Márcia, abre o livro do Alfredo. Como é que está? Então nós precisamos entender essa perspectiva de estarmos com o candeeiro aceso. E aí, mantendo o candeeiro aceso. Rapidamente eu quero ler aqui com vocês, para a gente ganhar tempo, falta 10 minutos. Assim como o nosso corpo, presta bem atenção, precisa de nutrientes, como carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas, todo mundo sabe, de água, que são fundamentais em nossa vida por causa de suas funções. Também a igreja é corpo, tendo como cabeça quem? Jesus Cristo. Ela também precisa entender que o Espírito Santo executa, assim como os nutrientes, uma função importante para o fortalecimento de quem?
Da igreja. Ah, pastor, eu sou vegano. Eu li uma reportagem um dia desse muito interessante, que a pessoa, muitas vezes é vegana, ela come alguns alimentos que causam pouca o quê? Proteínas. E às vezes ela cai enferma, doente, porque ela acha que comer vegetais faz com que ela esteja repleta de proteína. Sabe o maior alimento que tem proteína para o ser humano? Vocês sabem? Sabe não? É a carne, gente. A carne tem grande proteína. Então há necessidade de balanceamento de carne, há necessidade de balanceamento com ovos, né, a clara, e há necessidade de balanceamento de proteína com o quê? Com os vegetais, brócolis. Brócolis é rico em quê? Em proteínas. Então o Espírito Santo, assim como o nosso corpo necessita desses nutrientes, como proteína, carboidrato, lipídios, minerais e água, o corpo de Cristo também precisa. E quem vai trazer esses nutrientes para o corpo de Cristo? Foi o que Jesus falou. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o quê? O Consolador. O Espírito Santo precisa estar aí. O Espírito Santo precisa estar guiando o corpo de Cristo. E aí, olha só. Se o corpo humano necessita desses nutrientes para a sua subsistência, podemos então usar o exemplo dos nutrientes e as suas importâncias. Exemplo, o carboidrato, a primeira fonte de energia do corpo. Proteína, os alimentos construtores. Lipídios, os nutrientes energéticos. A presença desses nutrientes tomados com outro vão ser importantes para o bom desenvolvimento da saúde física do nosso quê? Do nosso corpo. Se há nutriente suficiente em você, vou dar por exemplo, né? Cálcio. E eu estou com osteoporose, eu estou com hérnia de disco, eu estou com problema nos ossos. Isso mostra que você tem déficit de quê? De cálcio. Mas também você não pode ter muito cálcio em quê? Em excesso. Ih, meu cabelo está fraco, minha unha está quebrando, está faltando o que em você? Ferro. Então, se o corpo humano ele precisa de nutrientes, o corpo de Cristo também vai ter que ter o quê? Nutrientes. E aí o candelabro, que é o Espírito Santo, que é a luz divina, vai trazer isso para nós. Acreditamos que a igreja de Éfeso esqueceu disso e, consequentemente, seu Senhor veio e removeu do lugar o seu candeeiro. Quais são os nutrientes disponíveis para fortalecer o corpo, a igreja? Vamos lá? Primeiro nutriente, nós estamos falando que é quem? O Espírito Santo. Olha só, no texto de Isaías 11, versículo 2, você vê o que classificou como sendo os 7 Espíritos de Deus. A simbologia do candelabro. No meio está um tronco, o Espírito Santo. Isso é fundamental. O Espírito Santo, como uma árvore, ele vai ter os seus galhos. E os seus galhos vão distribuir isso sobre a vida da igreja. O primeiro nutriente para que o candelabro ele esteja aceso é uma igreja que viva sob a dependência do Espírito Santo. Millard Erickson, no seu livro Introdução à Teologia Sistemática, ele usa um termo, em inglês, uma palavra em inglês, e ele fala assim: o Espírito Santo não é um gosto. Vocês sabem o que é gosto, né? Frustado. O Espírito Santo é uma pessoa. Como que eu não vou me relacionar com ele?
Como que eu não vou ter comunhão com Ele? Como a igreja vai andar em carnalidade? Como uma igreja vai andar contra os princípios divinos? Se a igreja faz isso, ela está dizendo, para nós o Espírito Santo é um fantasma. Não, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. E existe uma coisa notória. São exatamente 8h25. E eu saí de casa sem jantar. Sabe o que eu estou sentindo? Fome. Pessoas sentem fome. Quando eu acabei de tomar banho, eu fui tomar banho quente, sou frouxo mesmo. Eu saí daquele banho quente, fui andando, né, aquela fumaça. Eu estava sentindo frio. Eu ouvi um vídeo na internet sobre um filho que foi no asilo resgatar sua mãe de coração, a sua mãe de coração, né, a sua mãe adotiva. Eu chorei. O Espírito Santo tem o quê? Sentimento. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus se entristece. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme, zelo. Então esse é o primeiro nutriente para uma igreja avançar. É que essa igreja esteja cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus esteja repousando sobre a Igreja Batista Memorial de Rocha Grande. Eu posso ouvir um amém? Amém. Isso é um candelabro aceso. Deus estava falando por intermédio do anjo a João. Se ela não se arrepender, a igreja, eu vou tirar o meu candelabro daquele lugar. Irmãos, nós podemos, como igreja, pregar o Evangelho pela força do nosso braço. Senão nós vamos cair no mesmo erro que quase caiu Moisés. Senhor, caiu o povo, não sou eu que tirei do Egito, foi o Senhor ama de leite desse povo, não sou eu que cuido dele. Está vendo o que esse povo está fazendo? Eles querem carne. Da onde eu vou conseguir carne para alimentar essa multidão? O texto de Números diz que Deus virou-se para Moisés e disse assim: pode ficar tranquilo, Moisés, eles vão comer carne, não um dia nem dois, mas eles vão comer carne 30 dias. Moisés dá uma asneira de falar, sabe o que para Deus? Da onde se teria tanto ovelha, tanto gado, para se matar para 600.000 pessoas? Deus falou assim: ter-se-ia encolhido a mão do Senhor. Deus estava falando assim: minha mão está sobre Israel, eu não tirei. Como que eu vou querer conduzir a igreja com a minha mão, se eu não consigo mantê-la erguida por muito tempo? Por isso que Jesus falou: vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar aquele que estende a mão sobre vocês, e a mão dele estará perpétua, mas vocês precisam estar trilhando um caminho de santidade, porque esse que está com a mão estendida, ele é o que? Santo. É o Espírito Santo. A profecia é muito clara a respeito de Jesus Cristo. Podemos ver isso em alguns textos bíblicos. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo sobre ele. Mateus 3,16. O Espírito Santo repousou sobre ele. Outro texto é quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré. E chegando em Nazaré, onde fora que lhe abençoou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre quem? Sobre mim. Pois me ungiu. Se uma igreja ela está no nutriente do Espírito Santo, ela precisa entender o que? A missão. Entender a missão. Qual é a missão que Jesus deixou para a igreja? E de pregar o Evangelho, o quê?
Então a evangelização, porque a evangelização é pregada para libertar os cativos. O homem está cativo pelo pecado, o homem está cativo por Satã. Restauração das vistas aos cegos. O diabo tem cegado os olhos. Como libertar dos oprimidos, irmãos? Nós andamos por este mundo de Deus. Nós andamos pelos nossos bairros. Você percebe que as pessoas estão o quê? Oprimidas. Então o Espírito Santo, eles têm que estar na vida da igreja, para que a igreja cumpra a sua o quê? Missão. E anunciar o quê? O ano aceitável do Senhor. A igreja de Éfeso parece que deixou de entender essa narrativa importante. E deixou de entender que vivendo isso, manteria seu candelabro aceso. Então, quando nós deixamos de entender que o Senhor nos entregou uma missão para sermos evangelizadores, nós estamos fazendo com que a luz do candelabro fique o quê? Apagada. Deus quer lançar um desafio para você, entenda a missão. Quando cristão e igreja esquece do Espírito Santo, é a força propulsora a uma grande possibilidade de perder a comunhão como cabeça de Jesus Cristo. Motivos que no texto de Apocalipse encontramos parte do anjo, uma demonstração falada ao apóstolo João. Precisamos entender que o Evangelho de João ensina a respeito do que Jesus ensinou quando falou sobre o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, para que fique convosco o quê? Só um dia, mas o quê? É esse Consolador, chamado Espírito Santo, que é a luz, que ilumina. E quando o Espírito Santo de Deus, que é a luz, o semelhante a Jesus, ele está na igreja, você vai ver que Deus vai abençoar, porque a igreja vai cumprir a sua missão. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita o quê? E estará, Efésios 1:3, depois de ter escrito, foste o quê? Selado pelo Espírito Santo da promessa. E aí Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz, se é que o Espírito de fato habita em quem? Acenda a luz do candelabro. Porque senão nós estamos fadados a fracasso. Porque nós vamos querer conduzir com a força do nosso quê? Do nosso carro. Mas só que existe uma coisa interessante nisso tudo. Jesus estava deixando claro, tanto para os seus discípulos como para a igreja de hoje, que embora Jesus estivesse nos céus, nós não estaríamos desamparados, pois o Pai estaria enviando alguém semelhante a Ele, o Consolador. E com a presença do Consolador, estaríamos agindo conforme a sua sabedoria, pois estaremos fazendo o que Ele quer que façamos. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará de quem? De si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de. Irmãos, é uma coisa muito simples de nós entendermos. Por que é importante esse candelabro? Por que é importante a luz do Espírito Santo na vida da igreja? É simples, vocês vão entender. Geralmente, passeios de igreja sempre são estabelecidos em zona rural, não é? Sítios.
Hoje nem tanto, mas em décadas passadas havia pouca luz em zonas rurais. E o que era necessário para guiar a pessoa? Uma lâmpada, uma lamparina. Se você não tiver luz à tua frente, você não consegue o quê? Andar. Lembra há pouco tempo que, acho que mês retrasado, houve um blackout e ficou todo mundo sem luz? O que você entendeu? Que você perde o quê? Visão. Os mais medrosos vão sair na rua, né? Porque fica... o mais prudente, vamos falar assim. Mas quando eu estava vindo para cá, ainda estava sem luz. E é interessante o que é as trevas, gente. As trevas cegam a tua o quê? Mas quando raio a luz, você consegue ver o que está à sua frente. Um ano, alguns anos, bem atrás, a minha nem passou aqui, um pastor veio para mim e falou assim: Márcio, vamos no Monte Santa Cruz da Serra. Eu falei assim para ele: cara, eu não sou muito fã de monte de mata, não. Não, vamos lá quando eu fui. Irmão, você não imagina o que é um monte de mata. Aqui na minha frente eu consigo ler uma PEX. Se você tiver um monte de mata geralmente o parte é fechada por árvore. Você não vê um palmo que está na frente do teu o quê? O nariz. Você não vê onde você vê um mosquito voando. E você fala assim: caramba, olha o que a treva faz. Mas se você chegar no que eles chamam de um arraial, e ele for descampado, você começa a ter um pouco mais de visibilidade. Se o tempo não estiver nublado e a lua estiver o quê? Cheia. Isso mostra claramente que a luz dissipa o quê? Treva. O Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo na tua vida, o Espírito Santo na igreja, é essa luz que possibilita nós estarmos enxergando a irmã Sandra, não somente, a irmã Arinda, não somente, mas estamos enxergando a vontade. Sem ele, você nunca vai entender a vontade. Tenta falar com um homem que aposta toda a fé, que ele precisa voltar. Ele não entende, porque a vida dele agora está em trevas. E para que haja um fiasco de luz, para que ele comece a ter um pouco de compreensão, o que muitas vezes nós fazemos? Intercedemos, não é? Oramos, Senhor salva, Senhor libera. Segundo nutriente. O segundo nutriente que nós finalizamos é o espírito da sabedoria e do entendimento. O primeiro nutriente é a força propulsora, o Espírito Santo. Lembra o candelabro? 3 hastes de um lado, o meio. É chamado de 7 Espíritos de Deus. Então o Espírito Santo, quando ele ilumina uma igreja, quando ele ilumina um crente, ele vai dar sabedoria e entendimento. Só que tem uma coisa interessante, irmão. Nós não estamos falando de sabedoria de campo filosófico. Porque Paulo chama isso de sabedoria o quê? Humana. Nós estamos falando da sabedoria que Paulo chama de poder de Deus. Ele ensina isso. Ele fala o seguinte, em 1 Coríntios 2,15: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo
a este crucificado. Poxa, ele é até bem humilde, porque Paulo era um homem versado na sabedoria filosófica. Ele foi fariseu, instruído aos pés de Gamaliel. Mas ele fala à igreja de Corinto: quando eu fui ter com vocês, eu não fui pautado nas minhas sabedorias, mas eu fui pautado em Jesus Cristo, que foi o quê? Crucificado. Aí olha o que ele diz, versículo 3: e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, em grande tremor. Aí o versículo 4 responde: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria o quê? Humana, mas em demonstração do Espírito de... A igreja, gente, queridos, guardem isso, nós vamos terminar. A igreja precisa entender que ela é detentora de poder. Irmãos, a igreja é diferente de qualquer outra religião. A igreja é detentora. Vamos dar um exemplo. Israel, os profetas de Baal. Israel era apontado nos profetas divinos. Aí Elias desafia os profetas de Baal. E cai fogo do céu quando os profetas de Baal estão pedindo? Não. Mas quando Elias clama ao Senhor, que cai do céu? Isso é um exemplo para que eu e você estejamos entendendo a dimensão do poder da igreja. Aí eu faço uma pergunta simples: por que a igreja é detentora do poder? Simples, irmão. Porque a palavra diz que quem morreu e quem inaugurou essa igreja é alguém que ressuscitou e é o cabeça. É quem? E ele é detentor de todo o quê? O poder. A igreja é representação de todo o poder de quem? Então essa igreja, que é detentora do poder, ela não está pautada em sofismas, em sabedoria humana, mas está pautada em poder de quem? Sabedoria do Espírito Santo, porque ele tem ouvido, ele vai falar à igreja, e a igreja simplesmente vai o quê? Reproduzir. A forma como Jesus ensinava deveria ser reproduzida. Eu estou lendo o desenvolvimento do ponto 2, que é o início. Na íntegra pela igreja. Quando olhamos os cristãos, a igreja usando de meios humanos para transmitir o Evangelho, chegamos à conclusão do porquê a igreja de Éfeso, além de perder seu primeiro amor, ela teve sua luz apagada. Nos relatos bíblicos, podemos ver que mais um nutriente importante que está à disposição a nós pelo Espírito Santo: sabedoria e entendimento. E aí eu finalizo, irmãos. Hoje já passei 15 minutos. Percebendo pelos textos bíblicos que o Espírito Santo tem nutrientes disponíveis para fortalecer a igreja e a vida dos cristãos, que estão fazendo parte do corpo de Cristo. A igreja de Éfeso se esqueceu disso e, consequentemente, deixou apagar algumas lâmpadas no candeeiro. A igreja não pode e nem deve abandonar o modelo praticado por Jesus. Muitas igrejas, nesse tempo, estão indo pelo caminho trilhado pela igreja de Éfeso. Em Atos 19, encontramos o início brilhante dessa igreja. Você pode ler na sua casa depois, porque é um texto longo, Atos 19. Como vimos, Paulo coloca a sabedoria do Espírito Santo como manifestação do poder de Deus. Esse poder sendo aplicado com entendimento é a consequência do avanço do Evangelho. Quando a igreja de Éfeso estava vivendo seu primeiro amor, percebeu a manifestação do poder de Deus. Esse poder sendo o propulsor da sabedoria.
leva o mais vil pecador a entender pelo Espírito Santo a mensagem do Evangelho. Mas o Espírito do entendimento não é somente para abrir a mente do pecador, mas também para capacitar a igreja e cristãos a lidar com intempéries que nos assola nesse tempo. Isso é perceptível claramente para o leitor. A igreja de Éfeso era claramente um grande farol divino nesse lugar, naquele lugar. O Espírito Santo, com seus nutrientes, manifestava por intermédio da igreja a mensagem real do Evangelho transformador. Se queremos manter o candeeiro aceso, precisamos estudar as virtudes da igreja de Éfeso, no seu início, e não cometer os mesmos erros que ela cometeu. Irmãos, tempos difíceis, mas tempo onde precisamos fazer com que o Espírito Santo ele esteja trazendo sabedoria e entendimento. Na próxima quarta-feira, nós vamos ver o espírito de conselho e o espírito de fortaleza que Deus traz por intermédio do Espírito Santo na vida do cristão e na vida da igreja. Vamos colocar em pé? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo culto, pela presença dos teus filhos. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue abençoando a igreja. Pedimos em nome de Jesus que o candelabro, o candeeiro, o Espírito Santo possa estar nos guiando para entendermos a tua vontade e o teu querer. Que nós podemos entender que uma vez que o Espírito Santo ele trabalha na igreja, nós temos uma visão clara a respeito da missão que Jesus deixou para a mesma. Leva-nos agora sob a tua graça e sob a tua paz e continua nos abençoando. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, vamos silenciosamente. Estamos encerrados. Deus abençoe você que nos acompanhou por essa live.